Olá, gente querida, nós estamos aqui com muita alegria, porque hoje é dia de mais um debate com as minhas queridas amigas. E hoje nós temos a presença fantástica do Luquitas. Aí, Luquitas, vamos mostrar o Luquitas, por favor? É um pouco tímido, mas começa assim mesmo, né? Então, Cacauzinha, como é que foi? Eles vão assim, depois eles pioram, né? Pioram. Depois vira igual a mãe, dá nisso. É, com certeza. Você sabe que o meu fim da picada já vai começar hoje, agora, nesse minuto. Eu olhei pra você e lembrei do meu fim da picada. O fim da picada foi que a gente foi almoçar num lugar gostosinho aqui em Brasília, né? É, nem fala. E aí a gente estava lá no maior coloque amoroso, nós três. E, de repente, quem explica? Nós três, eu, você e ela. Ah, tá. Eu tô achando que você não estava, você se esqueceu de você. Que você não participou. Outro coloque amoroso, pensei. Não, mas foi esse coloque amoroso maravilhoso, coisa e tal. Agora. Comemos a doidada, saímos rolando, escada abaixo, entendeu? Escada abaixo, literalmente. Quando a gente chega no estacionamento, o que acontece? Olha que Brasília, tá o fim da picada nesse negócio, viu? Policiais que estão me escutando, por favor, tome uma providência, tá? Providência. Feira da Providência. Aí as pessoas também terem cuidado, né? Porque onde está. As pessoas terem cuidado, só se engolir o carro. Não tem como, né? Mas... Engole, entendeu? Antes de almoçar, você já engole o carro, que já come menos. Mas ela deixou o carrinho dela lá no estacionamento, quando chegou o carro arrombado, entendeu? Sem estepe. Sem a bolsinha de a minha maquiagem. Nem me fale que isso... Estepe a gente acha fácil, né? Estepe toda hora tem. Agora aquelas coisinhas que pertencem... Não, essa aí foi dureza. Quando eu olhei foi uma dureza. Tem que exercitar o desapego aqui em Brasília, porque tem falta de policial, de segurança, de tudo mais. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo. Pois é. Ótimo? Mesmo? Ótimo mesmo. Ótimo. Pois é. E você, Karine? Karine veio para matar. Vestida para matar. E como aqui é o dribate, eu vou pedir para ela ficar de pé. Porque ela tá vestida... Não adianta. O que vai fazer? Olha como ela veio vestida para matar. Gente, vê o melhor ângulo, entendeu? Vou te contar. Pronto, vai pagar esse mico, viu, Luquitas? Olha como sua mãe tá gata, ó. Vê, ó, vai de frente, olha só, de bota. De matar barata na ponta? No canto da parede. Vou alugar você, então. No fim da picada, vão pras baratas lá em casa, não é, Lucas? Mas você precisa contratar a turma do... É, o jovem é... Eu e ele... Eu vou te contar. Mas... E aí depois não aparece nenhuma. É, não sobra. Não sobra. Nem a pessoa, né? Pra contar a história. Agora, eu acho que em volta da sua cama deve ter um monte de papel de brigadeiro, brigadeiro embaixo do travesseiro. Essa aqui é louca por brigadeiro. Não, mas é proibido lá em casa, né, Luquinha? Comer doce no quarto por conta das baratas, só por conta disso. Sério? É mesmo? As baratas estão mandando em vocês desse jeito? Então. Não, aqui não tem essa. Eu tinha um nervoso, um asco com barata, e aí depois acho que as baratas, tipo, vamos tomar asco não, de você? tipo assim, mais ou menos, elas descobriram que não vale a pena tentar viver na minha casa, porque eu nem não mato, aqui também não vale a não pena. mato em canto de parede, porque fica aquela coisa, né, nojenta, detesto, e diz que você libera aquela coisa que, né? Não me conta detalhes. Eu não. Não, é sério. Aí eu aprendi a matar barata com meu ex-marido. Dribate não é de com álcool. Aí você borrifa álcool nela, ela fica meio trôpega assim, anda um pouquinho e vira. Eu detesto barata trôpega, porque a barata já é sem noção. Não. Você já viu? Mas é devagarinho. Você vai pra matar barata, ela fica aí a barata, ao invés de correr como qualquer bicho normal, contrariamente, não, ela fica assim, ó. Ela fica louquinha pra... tá maluco, Só que quando você joga o álcool, ela fica trôpega mais devagar. E aí ela vira e morre, não, ela morre, gente. Eu achei um spray agora que ela... Barata sóbria já é um problema, barata bêbada deve ser um tormento. Ela morre seca, você não tem problema nenhum da sujeirinha depois. É sério. Não, sujeirinha é esmagar barata, não, nem pior do que a barata é a formiga, deixa eu dar um recado gente. quente que eu esqueço. Pior do que a barata é a formiga, o Daniel. do dribate hoje não tá edificante pra sua vida. Não consigo falar muito ainda barato. come a barata. O pessoal lá em casa tá quase entrando em êxtase com esse assunto. E você Se vai fosse contar suas suas experiências pessoais com a barata, que você ainda vai lá, né, Dani? seria muito interessante. Mas ficar falando que barata trôpega é pior do que barata sem estar
Envenenada eu não consigo. Mas é o seguinte, o recado é o seguinte. Mas eu tenho história com barata, quem quiser vir pro encontro do Caminho da Graça em setembro, vai ser de 6 a 9. Eu achei lá no Facebook, a galera já tá procurando pessoas para dividir quarto, para conseguir ficar mais barato, para fazer tudo acontecer. Então, quem quiser, entra no Facebook, começa a procurar no Facebook do Chico, pergunta pro Chico, no Facebook do Caio, no Facebook do Zezinho, não sei nem se o Zezinho tem, mas da Dora, a Dora tem, ela tá organizando isso também. Então, quem quiser vir de 6 a 9 de setembro, começa a procurar já para você conseguir deixar a sua passagem mais barata, deixar seu quarto mais barato e proporcionar essa viagem mais fácil. Venha estar conosco, né? Oi? Venha estar conosco. Venha estar conosco. É isso aí, gostei do recado. Aliás, Alice, eu tenho a dizer para vocês que eu me diverti muitíssimo no sábado passado com essa turma do teatro, porque o Ernesto... Você foi? Claro que eu fui, menina. Eu sou 000, agora virei 007. Nossa. Entendeu? Então eu fui, me diverti adoidado, porque os meninos realmente são pauleira. Eu quero avisar para vocês que não é... Eu fui até de olho, né? De olho neles. E o negócio rendeu barbaridades. E eles estão todos de parabéns. A Natália, né? Você, o Ernesto. Azula. Uma gracinha Azula, um docinho, uma simpatia. E eles seguraram no ganzê e botaram 30 pessoas para pular, para falar. E mais da metade era tímida, né? Não era não. Muita gente ali já tinha um fluxo verbal. Não, mas ótimo. A confissão delas é que elas eram tímidas, né? Se perguntar pra Xuxa se ela é tímida, ela vai falar que é. Você é? Tímido? Não, eu não sou tímido. Acho que aqui todos somos, não somos, cara. Somos timidésimos. Mas cada um trabalha de uma forma, né? Tem o seu limite. Mas foi uma delícia mesmo. Foram mais de 30 pessoas. A gente conseguiu passar os exercícios que a gente queria na primeira aula bem levinhos, pra galera ficar tranquila, começar a se enturmar, e agora a gente vai começar a entrar com as práticas mais intensas de teatro mesmo. E é interessante também você observar as pessoas numa outra dinâmica, né? Você sai conhecendo mais... Acho que eu vou só de... E é interessante que eu comecei a ver tantas pessoas diferentes, tantos jovens diferentes que eu não sabia que o caminho tinha. E isso vai ser muito legal, porque a gente vai começar a se conhecer de uma outra forma lá, né? Pois é. Legal. De verdade, né? A gente não vai só ver a pessoa ali no culto, olhar e dar tchau pra ela. A gente vai começar a entender mais um pouco como que é. Eu que sou uma esclerosada nesse negócio de nome, eu já decorei uns 5, né? Mais que 10%. Muito bom. E aí, Claudinha, o que temos para hoje? Eu vou dar uma lidinha aqui no chat da semana passada, acertei? Semana passada, né? Tivemos um feriado. Quando meu carro foi arrombado. Foi. Mas beleza. Letícia Pimenta, ela deu um olá pra gente na semana passada, querendo agradecer a você, Adriana, pela sabedoria e a todas as meninas também. Sou de BH. E o Dribate e todo o conteúdo da VTV tem feito muito bem a ela. Um grande beijo. Um grande beijo pra você, Letícia. Obrigada. A namorada do Lute também mandou um beijo. A gente aproveita para mandar outro beijo pro Lute. Beijo pro Lute. Beijo pra você, Dri. Gente boa, tem um nome lindo, tá de louco. E aí ela dizendo que também estava acompanhando, estava sendo muito abençoada pelas nossas vidas. Alguns comentários a respeito do que tinha sido comentado aqui com as histórias que o Dani trouxe, né? A respeito da mocinha lá que e muita gente, muita gente não, teve uma pessoa, muita gente, mas olha, você é uma multidão, você que escreve pra gente, por si só, já são vários. Então, esse rapaz, não sei se foi uma moça ou um rapaz que disse que o assunto estava muito pesado. A vida é pesada. E daqui a pouco eu vou pedir para o Judá soltar essa notícia aí, essa desgraça que aconteceu, né? E eu queria que as pessoas dessem a opinião, porque eu quero falar não exatamente sobre assassinato, mas sobre a morte do amor no coração das pessoas, né? Então eu queria que a gente pensasse e falasse sobre isso hoje. Continua aqui, depois a gente dá na verdade, a pessoa nem assinou, né? Ela só colocou assim, que barra. Era o nome que ela dava. Que barra é o nome da vida. Pesado e nada a ver com esse programa, né?
E é o novo produto da Que Bom também, é o Que Barra. E aí que tem outras pessoas como o Rodrigo falando a respeito do caso, Letícia, e tem algumas questões. A Bárbara também escreveu pra gente, né? Quero mandar um beijão pra Bárbara. E aproveitando o ensejo, a minha irmã fez aniversário dia 9. Ah, que delícia, meu irmão faria. E eu fiquei de estar com eles lá no Rio, mas só que não deu mesmo para ir. Mas tentei ligar para você, Julinha, e dizer assim, de todo o meu coração, te amo, parabéns, Deus te abençoe. Nosso beijo também. Eu deixei beijo, um recadinho para ela, mas ela tem uma casinha em Saquarema e ela devia de estar lá recolhida com o maridão, passando um ótimo aniversário. Com certeza. Entrou aqui o Jorge Lassi dizendo, né? Quero parabenizar a todos, isso na semana passada, tá? Tá. Pela maturidade do programa e também dizer ao Dani que mesmo sendo um rapaz jovem, sinto que Deus lhe tenha agraciado com nobre e simples maturidade. Parabéns a todos. Amém. Obrigada, querido. A Mel também mandou aqui alguma coisinha com relação ao que a gente estava conversando no programa da semana passada, questão de satisfação, né, sexual no relacionamento dela. O José também lançou algumas questõezinhas. E só. Se você quiser, a gente entra no chat de hoje, que já tem gente aqui. Fala aí, vamos, manda aí. O Lucas entrou e disse, aí Lucas, quase você, hein? Não, esse é o Luquitas, famoso Luquitas. O Lucas entrou e colocou assim, amanhã é dia dos namorados. Minha namorada gostaria de ganhar uma aliança de compromisso. Eu a amo, mas não preciso disso para ter compromisso com ela. O que fazer? Eu acho o seguinte, você não precisa disso para ter compromisso com ela. Agora, se você precisasse de qualquer coisa, você não gostaria que ela satisfizesse? Né? Você não precisa disso porque você já se sente compromissado com ela. Mas a mulher gosta desse simbolismo, né? A mulher gosta de anelzinho. O que custa? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o afeto, sobre o escutar a necessidade do outro. Né? Se você acha que esse anel de compromisso não vai te compromissar em nada, se tanto faz como tanto fez, por que não dar? Qual o problema? Se você não está dando, tem um outro motivo aí que você não quer revelar. Ou é medo que ela fique numa expectativa maior, mas eu acho que... você não queira suprir, né? Sim. Posso contar uma historinha? Pode contar. Como é que é o nome dele? Lucas. Ah, é Lucas. Aí, Lucas, solta esse anelzinho, rapaz. Eu lembro que quando eu já estava vivendo com o pai da minha filha, a gente já morava junto há algum tempo, a Luísa devia ter uns 4 aninhos. E alguém falou assim, a mulher do seu pai, não sei o quê, falando da mãe, colocando essa, ela falou, não, minha mãe não é casada, minha mãe não tem aliança. E para minha mãe, aquilo foi muito pesado, porque a impressão que dava era que realmente precisava dessa questão, né, no dedo. E eu sempre quis muito. Não ter uma aliança de ter que ir para uma igreja fazer, mas eu queria, assim, essa coisa que você falou, né? É o simbolismo que era meu, não era dele. E aí a gente conversando e ele falou que não tinha nada a ver para ele, não sei o que, eu falei, tudo bem. Ele falou, mas assim, só aliança te satisfaria? O que você quer ganhar? Eu falei, um tênis. Ao invés de falar aliança, você falou tênis? Não, eu falei as duas coisas. Porque ele falou, além da aliança, tem gente mais exigente, hein? Dá aliança rápido antes dela pedir o tênis. Cara, e assim, muito interessante, porque a aliança que eu queria... A aliança que eu queria era uma meia aliança com pedrinhas, mas bem fininha, porque eu não gosto de nada pesado. Você não gosta assim de uma coisa pesada, né? Não consigo usar. Não consigo usar. Tanto é que é muito fininho, todos os meus anéis. E aí eu olhei para ele, mostrei qual era e tal. E aí veio essa história do tênis também. O tênis era 3 vezes mais o valor da aliança. Então, assim, não era o fato de comprar algo caro, ou, né? Não tem nada a ver era o fato de você custo, não querer. Não tem nada a ver com preço. Satisfazer aquele. Aí ele foi lá e comprou o tênis. E não comprou aliança? Não. E eu guardei o tênis durante muitos anos como simbolismo. Você vê que homem tem medo de aliança. É muito interessante. É impressionante. A mulher quer. Ele não tá com medo. Não? Não acho que ele tá com medo. Ele tá de quê? Não, por exemplo, tem um amigo que ficou namorando uma menina 1 ano e pouco. Grande amigo meu aqui de Brasília, ficou namorando uma menina 1 ano e pouco. E eles não falavam pra ninguém que estavam namorando. A gente sempre perguntava, tá vendo, já estão namorando? Não, isso aí pra que falar que tá namorando? A gente tem uma coisa muito maior do que
um rótulo, um namoro, né? Um dos dois estava infeliz. A gente não precisa e tal. Aí depois de, sei lá, um ano e tanto, ele pediu ela em namoro, num dia dos namorados, né? Lerdo pra caramba. Aí a gente começou a brincar, né? Depois de 20 anos eles começaram a namorar. Depois de 20 anos de casado eles começaram a namorar, alguma coisa assim. E de fato foi super bonitinho o jeito que eles começaram a namorar, mas eles já estavam namorando, né? E ele não tinha medo de pedir ela em namoro. Ele só não queria que a relação dele com ela fosse pautada por essa necessidade de todo mundo, sabe? Ele queria realmente estabelecer uma relação única, exclusiva com ela, mas sem a sociedade fantasia que há na cabeça dos caras, o outro engano é esse, de achar talvez ela não tivesse, a namorada dele talvez não tivesse isso. Não, ela é minha grande amiga também, eles são amigos meus. Ela casal, tinha né? Isso na mente não, dela? Antes de ser casal, eles, independentemente um do outro. Mas ela tinha isso em mente, pra ela não era problema? Não, não era problema. Então esse não é a questão. Não, a beleza, questão é que essa tem como um problema. Mas o que eu tô falando é que... Não, ela tem como um desejo. Olha só, peraí, deixa eu falar sobre esse caso agora. Esse caso, eu acho que não é medo de uma aliança, porque ele falou que ele não precisa, ou seja, pra ele já tem uma relação. Não, mas ali os dois estão em comum acordo. Agora, então tá existem dois tipos de demanda, né? Essa demanda pro externo e a demanda pra dentro. Por exemplo, se ela já tivesse uma aliança com ele, física mesmo, e fossem casados, por exemplo, se ela perdesse a aliança dela, ela ia se sentir fora da relação? Dificilmente. Não é então, isso. Não se trata dessa basicalidade. Exatamente, não se trata dessa basicalidade. Não. A aliança que ela está pedindo é uma coisa muito mais simbólica do que necessidade, como ele está falando que ela tem. Eu acredito que não seja uma necessidade dela, de fato, essa aliança para ter compromisso com ele. Né? Mas é legal. Mas você sabe que muitas vezes a mulher espera um gesto carinhoso do homem nesse sentido, para se sentir acolchoada, seria a palavra, né, querida e afagada, né? Então, eu nem pensaria, eu daria também. Homem tem outras maneiras. Então você está defendendo o outro que não quer dar. Não, eu tô falando que existe... Não, eu só falei que não é uma necessidade essencial da pessoa. O Lucas está aqui dizendo, namoramos há 2 anos já e não tenho medo de aliança. Meu problema é a aliança me dar mais problemas do que alegria. Essa está sem aliança então porque tem alguma coisa. Que a aliança mude a cabeça dela. Tipo assim, ele não está usando aliança porque está fazendo alguma coisa. Não, isso é falta. Ele tem que usar também. Claro que ele vai ter que usar, né? Não, eu pensei que ela quisesse ganhar um anel. O interessante é isso. Eu queria ganhar o meu anel, não queria impor nada a ninguém. Não, ela não pode forçar você a usar uma aliança. Eu pensei que ela quisesse um anel, Lucas. Fica frio. Agora, você ofereça um anel para ela e diz que você se incomoda de usar. Agora, vai ser realmente, nesse ponto, vai ser pior a emenda do que o soneto. Ela ouvir isso vai ofender muito mais do que ela não ganhar a aliança. Porque aí ela vai começar. Com certeza. Mas tenta, põe a aliança no seu dedo, tenta usar, não vai dar tanto problema assim, milhares de pessoas usam. Eu acho interessante hoje em dia, assim, é isso que eu acho, seguir o fluxo da simplicidade, eu vou fazer que nem o Caio, eu tô falando aqui no ar. Seguir o fluxo da simplicidade é uma coisa muito mais fácil do que você ficar na contramão das coisas. Porque o afeto é isso, é seguir o fluxo da simplicidade de acolher um pedido ou uma necessidade do outro. Esse é o nosso tema aqui, porque o amor está esfriando. Quando eu fiquei noiva do 10, lá na Escócia, não se usa aliança de casado na mão esquerda, na mão direita. Não se usa. A noiva ganha um anel de brilhante que ela usa no dedo de casada até o dia que casam e os dois colocam o anel de casado. Mas eu falei pra ele que na minha cultura, todo mundo que fica noivo coloca tanto o noivo quanto a noiva. Na mão ele achou aquilo estranho, mão direita. Falou, mas ele falou, bom, se pra você é tão importante, eu vou usar. Olha, a gente passou mais de 1 ano noivo. E todo mundo perguntava pra ele o que era aquilo e tal. E o 10 é uma pessoa que não gosta de ficar se explicando. Exatamente. Detesta, mas aqui ele levou aquilo numa boa. Então, assim, por quê? Porque colocar na balança uma coisa em função, né, de uma pessoa que você ama e que pra ela é tão importante, pra você não vai te arrancar um pedaço? Claro. Agora, eu conheço muito chupa-cabra, inclusive estou lembrando aqui do caso de um, que eu não vou dizer quem é,
Mas o chupacabra tinha 2 alianças. Cada um com o nome de uma. Então, chegava no carro, era aquela trocação de aliança, aquela coisa. Se você é um chupacabra, não estou falando com o Lucas não, hein, Lucas? Porque eu sei que você é gente boa. Mas se você que está ouvindo aí é um chupacabra desse tipo, filho, aí realmente é melhor não ter aliança nenhuma, né? Porque é ridículo. Aí o cara fica numa tensão nervosa. E o dia que ele trocou os nomes? Foi uma coisa horrorosa. Essa coisa interessante, assim, a Luísa, por exemplo, está namorando, né? E os dois usam uma aliança de prata, não sei. Que é de compromisso, né? De compromisso que eles chamam. Porque, engraçado assim, que eu percebi algumas mudanças do tipo, enquanto você fica, não rola nada nos dedos. Mas eles colocam um anelzinho para dizer que estão namorando. A gurizada faz isso. Para dizer que aquilo é sério. Não que seja sério a ponto de alguma coisa mal, né? Não é isso. É só para dizer que já não é mais ficar, é namorar. Não, e que agora não fica com outro, e que agora não tem mais essa porta aberta. E aí eles usam aliança. Eu acho que é essa o questão de seguinte, você colocar... eu nunca vi, eu nunca olhei para a mão de ninguém para saber pra ficar analisando o estado que a pessoa das coisas, porque eu acho que isso aqui é muito mais para o casal pessoa do que para fora. Me interessa o que os outros estão achando. Mas evita flertes inoportunos também, né? Não evita nada. Olha, Brasil evita Peron, não evita. Porque quem faz ia fazer de qualquer jeito. Mas tem pessoas que não fazem. Ou vocês já não levaram a cantada do tipo... não sei o que, aí você fala, eu sou casada, mas não tem ciúme, não. Mas esse que fala isso, não. Idiota, eu acho que você não prestou atenção. Esse que fala isso, faria de qualquer jeito, com ou sem. Agora, tem gente que olha e não faz, por respeito. Tem gente que respeita, mãe. Por exemplo, eu tenho um amigo que a gente foi numa festa uns meses graças atrás. a Deus por esse Mas só deixa eu terminar, o que eu ia falar aqui. Mas eu tô dizendo que não é pros outros. Essa questão do anel, por exemplo, esse anelzinho aqui, que você e o Caio me deram. Esse anel aqui... Muito amor e carinho. Por si só, ele não significa nada. E ele, anteriormente, não era o estilo de anel que eu usaria. Eu sei. Mas depois que vocês me deram, ele passou a ter um significado muito bonito. E eu agreguei valor a ele de uma forma que hoje em dia pode ser uma das coisas mais importantes que eu tenho. Esse anel aqui. De modo que, quando a gente simboliza de fato e consagra alguma coisa, no sentido de colocar realmente... nosso coração ali, o amor, ele passa a ter um significado que fica até bonito, sabe? Pra gente mesmo. Eu olho pra esse anel hoje em dia e amo esse anel. Isso ele quer dizer que quando ele ganhou, ele detestou. Não, isso quer dizer que quando eu ganhei... Isso quer dizer que quando eu ganhei era um anel bonito. Agora é um anel meu. Entendeu? Faz parte. Agora é meu. Agora é meu e tem todo um significado. Vocês, né? Se eu mas perder, eu vou ficar muito triste. lindíssimo, âmbar, pode ver. Vamos fazer que nem aquele negócio dos anéis. Não tem um canal assim que fica mostrando os anéis? Tem que eu tô falando, de repente pro Lucas, pra ele não tem essa questão, mas se de repente ele começar a usar e colocar naquele anel um símbolo só, usar como símbolo e dar valor a ele só como uma coisa bonita que diz respeito a algo legal que ele tem na vida, vai começar a ser legal pra ele, mas... Ainda que ele não goste, né, do anel em si. Ele vem buscar esse simbolismo, né? Mas deixa eu falar antes que eu esqueça, o que o Dani falou, eu concordo com ele. Há uns 3 meses atrás, eu, 10, um amigo nosso solteiro, fomos a uma festa de uma amiga que tinha... E esse amigo é super sério, uma pessoa de respeito, e eu falei, vamos que deve ter uma festa na casa de uma amiga, então pessoas assim... que possam, né, vir a dar alguma coisa. Eu adoro ser casamenteira, essa mulher, cara. Dá certo às vezes, não sei, né? Tô tentando descobrir se dá certo. Aí, ele começou a conversar com 2 meninas em específico, e depois ele falou, Karine, como que você me apresenta uma pessoa que é casada para eu não conversaria assim, a nível de uma conversa de flerte, sem ele estar azarando, ele não estava dando em cima, ele não estava sendo desrespeitoso, mas ele falou, eu não jamais teria esse approach. Eu falei, mas nem eu sabia, porque a menina não tá de aliança, tinha umas 5, Daniel, nesse aniversário, casada sem aliança. Eu acho isso ajudaria bastante os solteiros, os solteiros
sensatos e respeitosos. Então você direto um crachá, sou casada? Ou um stamp, assim, tem festa, né? Ó, a Bárbara entrou, mandou dizer que ia passar o recado para ela e informou realmente que estava em Saquarema. Em Saquarema, mas verifica o celular da sua mãe que tem mensagenzinha, eu vou tentar falar com ela hoje de novo. Recadinho que a gente recebeu por telefone via Daniel, acho que foi essa mesma pessoa, Aline, da Alemanha. Falei com o Daniel pelo Facebook, dizendo que vocês são 10. Que acho muito legal ele participar do debate. E que a mãe dele é linda, Riso. É mesmo. Eu dei esse recado pra vocês quando vocês estavam sozinhas num almoço que vocês estavam contando aqui, sem a minha presença das mulheres do debate. Porque era um almoço. Ele ficou revoltado. Ele disse para eu dizer isso aqui no chat. Então, aqui está. Meninas, vocês são uma bênção, preciosas, com tanto humor e carinho. E a Adriana, além de ser muito divertida, é muito linda também. Ah, mas Beijão porque com carinho, as pessoas escrevem muito para mim no Facebook. Eu falo, fala isso lá no chat. Como é o nome assim, ela pode ler. Aline. Aline, beijão pra você, obrigada de coração. Isso é carinho seu. Algumas pessoas estão lançando algumas questões, eu não sei quanto tempo você quer. Eu quero dar prioridade às pessoas que estão nos escrevendo. Então aqui tem a Priscila, ela manda uma pergunta a respeito de uma tia que ela tem. Ela tem uma tia que descobriu que o filho é homossexual. Certo. E aí essa tia está inconformada. Sei que ela deve amá-lo, mas está se sentindo muito traída. Será que vocês podem dar uma palavra para ela? Beijos para vocês. Olha, a gente tem que respeitar o susto das pessoas, porque embora tenha essa campanha toda aí, né, contra a homofobia e tal, a gente não está falando nada disso, a gente está falando de um susto como outro susto qualquer, né? E é um grande susto para uma mãe e para um pai quando o filho não informa nada, vai deixando a vida passar e, de repente, sem mais aquela, chega e fala, olha, minha condição não é essa, é aquela. Por quê? Porque a mãe sofre pelo filho. A gente quer que o filho e a filha sejam felizes. E se já está essa desgrama entre o homem e mulher, o que dirá entre o homem e homem e mulher, que tem pressões homéricas de todos os lados? Quer dizer, a gente respeita, a gente acolhe a dor da pessoa, não tem que espantar, falar, não, eu sei que o amor da sua tia pelo filho não vai acabar nem vai terminar. Ela está levando um primeiro impacto, um primeiro susto, como se dissessem assim, olha, ele agora vai sofrer não sei o que lá, vai entrar para o exército nazista. Ele vai sofrer, entendeu? E vai ter gente me metendo o pau por estar falando isso. Agora, é um sofrimento para a pessoa, não tem nada de moral ou imoral ou nada. Engorda. Só que a mãe ou o pai ficam preocupados pela felicidade do filho. Mãe e pai que não projetam nos filhos os seus próprios desejos. Eu estou dizendo, mãe e pai, que tem o amor livre e suficiente para querer a felicidade, pela alegria, pela facilidade da vida do filho. Então eu acho que a gente tem que acolher num primeiro momento a dor e depois ir ajudando ela a botar esse amor todo pelo filho para fora. Não é? É porque numa hora da necessidade, é que não interessa se é homem, se é mulher, se é gato, se é sapato, mas o amor que você tem pela pessoa e a vontade que você tem de ajudá-la na dificuldade de ser feliz. É só isso. Agora, não querer que a pessoa não leve um susto é uma coisa impossível. É como se essa tia virasse para ele e falasse, não sou sua mãe. E daí? O amor continua o mesmo, tudo continua o mesmo, mas é o susto da notícia, tá me entendendo? O susto da notícia que a gente tem que respeitar e acolher. E depois, num segundo momento, a gente tem que fazer com que mãe e filho não se afastem por causa disso. Tem uma pessoa, Carla, ela entrou aqui para falar a respeito do que você falou anteriormente sobre pesado. O rapaz que comentou, né? Que o assunto era pesado. Aí ela colocou aqui, eu gostei. Pesado é não poder falar as verdades que nos machucam. Pesado é não ter uma turma como vocês para a gente poder expressar as nossas dores. Pesado é viver um evangelho de performance, de coreografias vazias de significado. Pesado é ver um monte de gente parecendo ser sem ser.
e apenas fingindo um cristianismo de mentiras. Isso sim é pesado, mas tudo que se discute nesse programa nos deixa leves e prontas para outras. Muito grata por vocês existirem. Amo-as de coração, beijos. E a paz que excede todo entendimento. Carla. Carla, um beijíssimo no seu coração, um beijaço, mas você disse tudo que é de essencial, e eu vou pedir para a Cacau repetir, porque isso aqui é uma mensagem. Com certeza. Sim. Pesado é não poder falar as verdades que nos machucam. Pesado é não ter uma turma como vocês para a gente poder expressar nossas dores. Pesado é viver um evangelho de performances e coreografias vazias de significado. Pesado é ver um monte de gente parecendo ser sem ser. E apenas fingindo um cristianismo de mentiras. Isso sim é pesado. Mas tudo que se discute nesse programa nos deixa leves e pronta para outros. Muito grata. Que bom, que bom. Pesado é não ter mais gente, como a gente gostaria, como você, que entende isso e que quer ser realmente, né? Tem a Elaine que também está aqui dando um alôzinho pra gente. Alô, Elaine. Meninas, amo vocês, tenho sido muito abençoada com esse programa. Gostaria de dizer que sou casada há 29 anos. Infelizmente já fui traída, perdoei e temos um casamento muito feliz. Sofri muito quando isso aconteceu, mas jamais faria algo para prejudicá-lo. Estamos juntos porque nos amamos. E se ele tivesse optado em ir embora, eu sofreria muito, mas nem assim faria alguma coisa para que ele sofresse. Beijos, então, Deus abençoe vocês. É Elaine o nome dela. Elaine, você tocou no ponto que eu queria falar com vocês hoje sobre esse tipo de afeto. Isso aí, porque a gente fala em amor, só que a gente não pensa que o amor, ele produz, amor produz. Desamor não produz nada, vem para roubar, matar e destruir. Né? Agora, amor produz carinho, produz cuidado, produz tudo isso que você está falando aí, porque apesar, né, de ser traída, apesar de não ter, dele não ter correspondido, trocado com você o mesmo tipo de amor e de carinho, e agora eu sei que ele está fazendo isso, porque você acabou de relatar que vocês têm um casamento feliz, você não trocou mal por mal, você não se esqueceu de você mesmo, do seu próprio amor, do seu próprio afeto, do seu próprio carinho. Então, eu gostaria agora que o Judá, em cima disso aí que ela falou, passasse essa maluquice, essa loucura dessa moça que matou o marido, porque, segundo, a gente nunca sabe o que passa no coração das pessoas, e as notícias, às vezes, são completamente distanciadas do que ela realmente sentiu no coração. Aparece o camarada, o tal do Marcos, o empresário dessa fábrica de farofas, sei lá o que é. Milho, né? Milho, não, sei lá, de coisas... De coisa. Do gênero. Então, e aparece ele na porta de um lugar, quando ela tinha viajado, ela bota um detetive e descobre que ele está com uma mulher, né? E pelo visto da imagem, tudo, parece que ele estava bem afetuoso com essa amante, né? E aí eles começam a discutir, e tem a coisa também da falta de afeto, do relato da empregada, que ouve ele destratando ela, e tudo mais, que já mostra aquela falta de carinho, aquela falta de compromisso com o ser do outro. Porque antes de mais nada, embora você já se preparou aí, quer me atacar? O que é com esse microfone? Te atacar de forma alguma. Então, o que eu estou horrorizada hoje em dia, e que eu espero que dê tempo para a gente fazer tudo em 26 minutos e 33 segundos. Só queria, antes de você entrar, pedir para as pessoas que estão mandando as mensagens aqui, que às vezes não vai estar nada, não tem nada a ver com o assunto, para lembrar de mandar isso para o nosso e-mail. Ainda que seja pequenininho, né? Por favor, manda. Olha só, dribate@gmail.com. De novo, dribate@gmail.com. Por favor, escreve que a gente responde. Fala que eu te escuto. Ai, meu Deus do céu. Pra que Ai, meu Deus. Ai. Mas então, eu queria... A empregada estava relatando. A empregada estava relatando que na hora do jantar ele destratou ela, aconteceu e tal. Agora, para uma pessoa chegar a fazer o que ela fez, é sinal de que passou de tudo, e que os casamentos hoje em dia, o que eu tenho visto e tenho ouvido muito, é que pauta muito em cima do que o outro pode oferecer para você.
E quando o outro para de oferecer determinadas coisas para você, ele morre. Quer dizer, o amor realmente está esfriando, não é mais a pessoa pela pessoa. É claro que tem que ter determinados fatores para admiração, mas o que eu estou vendo hoje é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos esses males. Eu só vejo gente dizendo assim, ah, mas aí, né, sabe como é que é? Ele parou de trabalhar e o dinheiro não está entrando tanto, que não sei o que lá. Ah, porque aí ele é um pão duro e não sei o que. Ah, porque ele não... Sabe? Então é isso. É uma coisa que estão todos se confundindo muito, estão todos, não se casem. Casamento é uma coisa séria, quando você está dizendo para o outro, eu te amo, e quero aprender a te amar cada dia mais, e isso vai desenvolver um carinho por você como um ser vivente. Mas as pessoas não estão mais tratando assim, estão tratando as pessoas como objeto de barganha, de dar, de tomar cá e dar lá. E olha, onde há isso, não há bênção de Deus. Não há bênção de Deus. Então, se você não achou alguém em quem você possa realmente ter esse tipo de amor puro, santo e livre, não se case. Porque você vai estar se casando com um monte de itens, mas você não vai estar se casando com uma pessoa que você queira carinho. Porque nessa hora da traição é que a gente vê com quem a gente está do lado. Uhum. Não é na hora das flores, não é na hora de dar o anelzinho, não é na hora do pedido, não é na hora do motel, não é na hora de nada disso. É na hora em que um se decepciona com o outro. Como é que é a atitude? Se eu fosse esse homem, eu supervalorizaria esta mulher e veria bastante como é que ela o tratou na hora da traição, porque é aí que se conhece as pessoas. Então, Judá, por favor, eu vou pedir para você passar rapidamente para quem está nos assistindo, lembrar do caso. Só a parte do outro caso, porque o Chico Picadinho não está interessando a gente muito, porque não é o caso de alguém que faça isso por ritual, nem por morbidez, nem por psicopatia, nem por nada disso, né? Porque tem gente que tira até prazer sexual, segundo o Dr. Stone, meu, nunca sais, né, querido Dr. Stone, louvado, isso aí denotaria um outro tipo de maluquice. Mas o dessa mulher, a gente olha para a cara dela, é realmente o simples desafeto. Desafeto. Ela casou, você viu que ela veio de uma origem pobre, e não é por isso, absolutamente não é por isso, mas ela, nela, e da forma como apareceu, parecia que ela não queria de jeito nenhum perder o status. Porque perder o marido, ela mesma deu fim no marido. Então não é por aí. Porque quando você ama, você quer conservar, você perdoa, você conversa, você tenta, você tudo. Agora, no caso dela, ela já viu que o marido estava noutra, né? Que já tinha perdido e que com certeza ela ia dançar dali num ímpeto de raiva de estar sendo preterida, ela o matou. Agora, esse esquartejamento, eu não vejo, e falaram aí que realmente é uma coisa para você se ver livre do corpo. No caso dela, foi. Se ela pudesse fazer assim, ela não teria o trabalho de esquartejar, porque não é nada prático você esquartejar uma pessoa. Mas nisso, você mostra também a frieza em relação à pessoa dele. Isso sim. Agora, isso... Ela mesma, né? Óbvio. Tá com ela também. Mas está claro, né? Que a criança, a filha dela, ainda estava dormindo no mesmo ambiente, né? No mesmo local na casa. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Ela não sabe nem o que ela não sabe o que é isso. Ela não sabe de jeito nenhum o que é isso. Então, farás ao teu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Todo mundo já esqueceu desse item. O egoísmo é vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós. E isso está passando para os relacionamentos. E a pessoa vê o candidato assim, fez faculdade, é concursado, aqui em Brasília então o negócio do concursado... Sinceramente eu não sei como ela não se matou. Não, ela não tem o tipo de se matar. Eu achei que, eu fiquei pensando nisso durante o caso, falei, eu não estou acreditando que essa mulher não se matou, porque foi tanta, pelo que deu a entender, foi tanta pancada dele na direção dela, verbal,
ter esquartejado mesmo, dessa forma como a Cacau falou, com o filho ali do lado, parecia que realmente nada tinha significado mais para ela. Isso foi o que estava passando para mim, que nada, mas alguma coisa ainda tem. Ela tá do jeito que ela tá, ela ainda tem algum tipo de foco. Não, infelizmente eu acho que a coisa é mais fria do que isso. Porque não é que não seja tão grave, mas a frieza a coisa mais grave que pode acontecer com a pessoa é o descolamento do outro e a frieza. E você faz aquilo que é necessário para que você obtenha aquilo que você quer. Isso é frieza, total e completa. E ela não tem essa característica do cimatório depois, porque essa coisa que implica o cimatório depois é aquela coisa dos amores, né, que existiam antigamente. Que é aquela coisa de arrombar o coração, se não fica comigo, não fica com mais ninguém, que não sei o quê. Não tem essa de se não fica comigo, não fica com mais ninguém hoje. Não é disso que eu tô falando, não. Fica comigo, eu fico com o seu dinheiro por vingança. Você não vê essa sua amiga que fica com o cara por vingança? Ah, então, já que é assim, eu vou gastar o dinheiro todo dele por vingança. Não, mas eu tô falando pelo descolamento com a vida mesmo, sabe? A cena do crime toda, pra mim, pareceu ser completamente descolada com tudo, não Mas depois logo depois que eu fiquei pensando isso, um cara entrou e falou ali, né? Um dos repórteres, não sei quem foi que falou, que só Deus mesmo poderia saber o que está no coração dela e os motivos, porque eles não estavam conseguindo entender exatamente tudo que aconteceu e por que aconteceu. Eu não lembro qual foi a emissora que falou isso, mas na mesma hora eu falei, pô, com certeza, porque tem brechas aí que não dá para fazer uma sequência lógica para isso que aconteceu, sabe? Mas isso não tem muita lógica, não. Ela matou num impulso de raiva, com certeza, ao meu ver, e depois tinha que se ver livre do corpo. E na hora, e mesmo que não tenha sido o impulso de raiva, foi raiva. Muita raiva. Ou uma raiva premeditada, ou um impulso de raiva que daria o mesmo resultado. Diz que a casa era o que eu quero falar hoje, né? Tinha uma facilidade para encontrar armas, porque não sei se ele colecionava. Colecionava. Assim. Então ela devia estar já com todo um arsenal. Um arsenal ali. Mas nem precisa. Não está só preparada, mas tinham todas as ferramentas, né? Se eu não puder conviver com esse facão, pelo amor de Deus, entendeu? Tem muita... Você não consegue nem abrir? Não consigo nem abrir. Se eu não conseguir conviver com um facão, você vai dizer, qualquer coisinha, então porque eu tenho facão, então me mato. Você tem facão, então eu te mato. Você vai... Quer dizer, não existe isso. Eu posso morar dentro de um arsenal de coisa, vai depender de quem eu sou. Mas é isso que eu estou dizendo. No final das contas, isso aqui não representa nada, isso aqui serve para cortar a forma como papel. Então, quer dizer, ela teve a facilidade ali de botar em coisa o projeto dela. Agora, as coisas que estão à nossa volta não podem determinar quem nós somos. E hoje eu não queria falar de assassinato, mas eu queria falar desse assassinato sutil que todo mundo se deixa começar a fomentar entre os casais, pela falta de afeto, pela falta de diálogo, pela falta de sentimento, de mostrar um para o outro de verdade. Está todo mundo perdendo isso. Então hoje o apelo do debate é o resgate da tua emoção limpa como você mesmo. Não é nem pelo outro primeiro, mas você como uma pessoa criada por Deus para a vida. Não deixe que a mornitude do seu casamento, as mágoas acumuladas para o seu casamento, fiquem fomentando lá no fundo aquela, mas se ele não existisse, seria tão bom se de repente eu chegasse em casa, que bom que se ela tivesse o infarto do miocárdio e agora eu tivesse a vida limpa para começar pela frente, sem julgamento de ninguém. Quer dizer, passa a ser até um assassino covarde. Não é? É como eu comparo prostitutas e prostitutas. Tem prostitutas que para dar alimento para a mãe, para o pai, para a filha, para o filho, se prostituem. E tem prostitutas que é para comprar mais um anelzinho. Vocês estão me entendendo? Então, pelo amor de Deus, olhem com os olhos de Deus e purifiquem o coração diante dele. Porque não é possível você ter um relacionamento desafetuado, desafetuoso, como os que estão aparecendo o tempo inteiro pipocando, etiquetando as pessoas pelo que elas têm, pelos que elas podem te dar. E muitas vezes o desafeto acaba pela mágoa e pelo distanciamento.
Homens não falam com as mulheres porque tem medo de que a informação dada às mulheres elas comecem a encher o saco. Mulheres não falam mais com os homens porque estão magoadas e preferem o silêncio para pontuar que estão magoadas. E isso acaba em morte. Você acaba matando o cônjuge no seu coração. Então, regenere. Eu quis usar de imagens fortes como esse assassinato para trazer para perto daquilo que está acontecendo dentro de muitos corações. Antes de se casar, pergunte-se como é que você vai ver esta pessoa numa situação de traição. Como é que você vai ver essa pessoa numa situação como se diz, dureza total? Falência, né? De falência ou de doença. Quer dizer, o que você tem banca esta pessoa no deserto? Se você simplesmente fizer essa pergunta para você, não case. Porque você não está... O casamento não é a sociedade de interesses que dão certo, não. É se casar, descase, né? Não mate. Por favor, né? É como o Caio fala, o divórcio... É questão de interesses mesmo, né? Aqui entrou um e-mail que depois Sim, até... pode falar. Ele trata mais ou menos, é parecido, assim, com relação a essa coisa do silenciar, né? Muitas vezes a gente pensa até em ter razão e não ter um textozinho que trata disso, ter razão, ser feliz. Muitas vezes a gente se fecha, se cala para ser feliz em detrimento de alguma coisa que possa vir a corromper o relacionamento, atrapalhar, evidente, né? Nem tudo dá para ficar DR, mas eu achei interessante. Sempre que posso, vejo os programas. Olha, não teria nenhuma necessidade de DR se essa coisa fosse tratada com um diálogo simples, mas acontece, comum e o afeto durante a relação. O que acontece é que existem esses dois, são duas pessoas diferentes. Às vezes essa pessoa está nesse trato, ela consegue ter essa visão que você fala, e essa outra está desgastada, está passando. Explica o que é DR, porque tem muita gente que não sabe. Discutir relação. E assim, você tem uma pessoa que está bem, está madura para isso, e ela, nesse texto que a gente coloca, ela pede para ser feliz. E existe o outro que quer ter sempre razão. Ele é grosseiro, ele é mal educado, ele é chato, ele perturba, ou ele vem te dar uma... E aí você vai calando para evitar que aquilo cause um confronto maior e aquele desgaste o relacionamento. Né? Mas isso é um tipo de fuga. Mas é mais ou menos isso. Só que tem pessoas que acham que agir assim, não se comunicar, não falar, vai alongar esse relacionamento. Não vai trazer isso. Vai estar matando. Essa falta de afeto. Então, vou ler aqui do rapaz. Matando, que é um rapaz que mandou. Acho que foi um rapaz, não sei. É Gilson, né? Gilson. Boa tarde, querida. Sempre que posso, vejo os programas e aprendo muito. Vendo as coisas com um olhar feminino e dentro da palavra de Deus. Sem falsos moralismo e etc. Tenho 42 anos e moro em Santo André. Estou vivendo um relacionamento de 3 meses com uma mulher de 32. Eu me empolguei muito no início. Ele fala a idade dele? Desculpa. 42. 10 anos mais velho. 10 anos mais velho. Eu me empolguei muito no início pelo fato dela ser bonita e bem sucedida, sendo que eu passava por um momento de autoestima abalada por conta da minha vida profissional. Aos poucos, percebendo que ela tem muitas características de mulher rixosa, citada em Provérbios. Sou muito cuidadoso na forma de falar, respondo de forma educada e carinhosa, porém não recebo isso dela. Já falamos várias vezes sobre isso e ela ainda continua dando coices. Quando reclama, ela acaba chorando, dizendo que nem percebe, que age assim. E acontece, eu acho que acontece muito. Sexta-feira agora tivemos um episódio muito chato, quando íamos para um jantar na casa de um amigo, na casa de amigos dela. Estávamos no carro e eu quis alertá-la sobre uma conversão que ela deveria fazer logo à frente e recebi uma resposta bem dura. Coisa tola, do dia a dia, que não tem necessidade de você ficar dando coisa. Dando patada, né? Porque dando tirada. O que é que ele ia alertá-la? De uma conversão que ela teria que fazer à frente. Se ela estava dirigindo. E a pessoa já está tão mal acostumada com a vida que já dá para tudo. Na hora fiquei irado e reclamei. Porém, pelo fato de estarmos próximos da casa de amigos, eu fiquei quieto. Tentei ao máximo ser cordial e não deixar que o episódio que passamos pudesse atrapalhar, mas confesso que estava muito chateado com ela. Para piorar, durante o jantar ela chamou ele pelo outro nome do ex-namorado. Ficou às vezes é uma vingança tão estúpida. Brigamos feio e voltando para casa ele pensou terminar logo antes que as coisas piorem. Né? Gostaria de saber a opinião feminina
e que tenha respaldo com o que sinto e que vocês possuem. Vocês acreditam em mulher rixosa pode mudar? Na hora que eu eu acredito que um assassino pode mudar, né? Porque se não fora pelo Espírito Santo, a minha resposta seria outra. Mas o que eu queria, graças a Deus, o que eu queria lembrar com isso Santo. É a falta de comunicação das pessoas. Agora, ela precisa dar um sinal de melhora com antes. Certeza. Isso ela precisa. De necessidade de querer realmente fazer parte dela se abrir. Olha, homem não pergunta muito, porque o homem também tem um pouco de medo da intimidade. Mas eu acho que... E mulher, eu sei, mulher tem uma necessidade maior de ser íntima do homem. Ao contrário. Eu acho que mulher... Está invertido. Aqui tá exatamente. Mas não importa. Não importa. O que eu acho que realmente ele teria que fazer é perguntar para ela por quê. O porquê que ela... o que ela acha que provoca nela esse negócio. Né? Porque um ser assim, dominador, ele detesta ser criticado, ele detesta até que você dê instrução. Controlador, por exemplo, faz isso? Não digo mais. Mas tem esses tipos, né? Uhum. Então, mas você precisa saber o que é que está detonando isso. Desencadeando isso. A minha opinião feminina sobre isso primeiro tem que ver também não só o que está desencadeando isso, mas se desde o início já era assim. Só tem 3 meses. Tem 3 meses. Então, mas se desde o início assim, desde o início do relacionamento, ele conheceu ela dessa forma, né? ele conheceu ela dessa forma já dando patada, isso pode ser uma ansiedade anterior a ele, né? Isso pode ser qualquer coisa anterior a ele. Eu conheço muita gente que tem anterior a ele. Não, porque, por exemplo, ele pode achar que é com ele. Uhum. Ele pode achar que ele realmente irrita ela, mas dá pra perceber que ela tá se irritando por uma condição dela, que ela não tá harmônica. Com isso. Ela não tá de alguma forma, com alguma coisa anterior da vida dela mesmo. Isso, aí ela cria uma barreira. Claro. O problema tá completamente nela, não é da relação. Não, ele sabe, pelo que eu li aqui, eu acho que ele tem noção de que tá com ela o problema, né? A preocupação dele tá, poxa, eu penso né? Tô aqui nesse relacionamento, tô aqui investindo em alguma coisa. Procuro ser o mais afável possível para ver se a pessoa se toca. Mas então, só pra terminar, tá com ela o problema mesmo. Então, se ele já começou sabendo disso, que ela é assim, e que ele começou a se empolgar pela condição financeira dela, e é recente, 3 meses, ele já se desinteressou pela condição financeira, ele já ama, ele tá em que estado do relacionamento agora, para isso ser agressão a ele, e o dinheiro que ela tem não ter mais representação. Em que estado ele tá do relacionamento agora também? Porque ele falou que se empolgou com a condição financeira dela no início. Coisa que também... Não é com a condição financeira. Ele falou isso. Ele o primeiro olhar que ele teve, não foi assim tão forte. Né? Foi forte. Eu acho que não. Eu entendi como uma questão... Tem várias coisas. Ele fala a respeito disso. Pelo fato dela ser bonita e bem-sucedida. Bem-sucedida não é. Sendo que ele passava por um momento difícil de autoestima, de... Se você puder responder aí, se isso era uma questão para você, é interessante. Porque eu fiquei achando que era uma questão para você. E-mail, Dani, nem sei se ele vai conseguir mandar no chat. Que pena. Mas outro detalhe também é, se ele tá nessa, o que faz ele amar ela? O que faz ele sentir paixão por ela? Ainda existe algum ponto que ele consiga curtir nela? Daniel, ele tá apaixonado? É uma relação tão rápida, mas eu fico pensando assim, Daniel. 3 meses? Eu tô falando porque eu acho que já vivi esse tipo de coisa e conheço gente que passa por isso. E o sentido não é somente... É o que você, de repente, também está buscando essa pessoa. E perceber esse outro ser como o outro que pode perdoar uma traição. Perceber que ele está muito truncado ali por algum motivo. É evidente que você não vai trazer isso para você como trato do dia a dia, para você cuidar dele como psicólogo, nem como... Não é tem nada isso. Mais chato do que ser o psicólogo do marido ou da mulher. Às vezes em alguma coisa, e percebe que aquela pessoa que desandou um pouco do trilho, e você tem vontade de que ela ache um prumo. De repente ela não vai nem ficar com você, você nem quer ficar mais com ela, não vai conseguir. É isso que eu tô falando, que de repente ele não quer mais, ele só tá batendo... Mas ele quer também. Mas eu acho que essa vontade, a falta, a preguiça também do diálogo é enorme. É muito fácil você pegar e explanar, deixar quieto, porque a pessoa está vindo assim. A maneira como as pessoas lançam o que elas estão sentindo para os outros também é completamente imprópria. Eu quero ver se a gente no próximo programa fala a respeito especificamente dessa comunicação que é tão difícil, tão truncada. Isso é importante. Por exemplo,
tem mulheres que o tempo inteiro os maridos se sentem acusados e devedores, porque ao invés delas falarem o que elas estão realmente necessitando, elas jogam assim, poxa, você sempre... Quando começa com essa frase, o homem já desliga no poxa, você sempre... Desliga já mesmo. desligou. Agora, se a pessoa E eu chegasse... nunca também. Eu nunca e você sempre. As duas frases. Você sempre me trata desse jeito. Em vez de falar assim, eu me sinto triste. Quer dizer, quando você está puxando o cara para você está abrindo a sua alma. Mas parece que isso vira vergonha. Parece que o ideal para o outro se tocar é você encher ele de acusações e de críticas. Né? Isso entrou. Vocês estão lendo o meu e-mail e eu não preciso do dinheiro dela. Estou trabalhando agora. Ela trata os pais assim também. E as pessoas do convívio dela. Tá nela. Tá nela. Então o que faz ele gostar dela? Porque ela não trata ele bem. Não trata ninguém bem. O que é? Qual é a questão? Fala pra gente qual é a questão, então. Legal. Posso falar por ele? Posso falar? Pera, rapidinho. Só pra eu não esquecer, última coisa. Não precisa nem perguntar isso. Última coisa, é que tem outra questão também, né? Como a Cacau estava falando, essa coisa de ficar em silêncio, às vezes, para ter razão, às vezes a pessoa cansa de tentar, de ir levando, de conversar. Ali não tem mais jeito mesmo, é assim mesmo, então não vou nem entrar em discussão. Essa preguiça que você falou também. O amor não volta vazio. Se a pessoa for levando aquela conversa sempre com amor, focada numa comunicação verdadeira, possivelmente vai ter um resultado muito bom. Mas tem que ver também se realmente é o que ela quer, chupacabra que aos 3 meses de namoro já tem toda essa liberdade de responder com 5 pedras na mão a tudo que é questionada, ela também pode... eu acho que é um saco mesmo. Entendeu? E ela vai ter que eu acho que é o caso dele pensar também se ele vai querer enfrentar isso aí pela frente. Exatamente. Se mas com 3 meses o negócio é esse... De quando você está ali como sentimento, mas existem pessoas que querem dar continuidade. Eu acho que motivo para você ser assim ou assado, todos nós temos. Agora a gente não precisa sair matando as pessoas por causa disso. E tem muita gente que tem um passado muito mais sofrido do que a dessa moça que a gente viu aí. Muito mais que não descamba de fazer essas coisas. Com certeza. Então vamos parar com essas desculpas de passado e vamos tentar. E é nesse momento que a confusão de ajuda e amor entra. E atrapalha. Ele vai começar a querer ajudar ela a ser uma pessoa melhor e vai confundir com amor e vai... Eu acho que ele está cansado e ele quer de repente perceber se vale a pena continuar nesse relacionamento. De repente ele pode começar a ajudar ela a melhorar. Uma pessoa e olha, nosso tempo está terminando, eu só queria falar o seguinte. Mas sem ser namorada. Muita gente fica querendo ter um relacionamento com outra pessoa, fica na busca dessa coisa e de amor e tudo. E aí... fica só nessa ansiedade de achar, e é o que eu digo, gente, por que vocês não pegam esse tempo para se preparar para receber alguém? O que eu posso dar para alguém? O que eu tenho para oferecer para alguém? E não é oferecer em termos financeiros, não é oferecer em termos de nada, não, mas como gente, como pessoa, como uma pessoa que está disposta a doar, a se doar e a amar. O que você tem preparado para aquele que você espera? Porque está todo mundo esperando todo mundo, mas ninguém está se preparando para dar a ninguém. Está se preparando para receber. E o que acontece? Acontece isso. Então, nosso tempo terminou hoje. Vamos lembrar só dos e-mails para as pessoas mandarem, porque está chegando muita coisa. Quem tiver interesse, por favor, manda e-mail para a gente. Manda para o dribate@gmail.com. E a gente vai responder para vocês no próximo programa aqui ao vivo. E nós vamos dedicar o próximo programa de quinta-feira agora, que vai ser ao vivo, a esta parte de comunicação que eu acho fundamental, porque os relacionamentos estão indo para o buraco, e as pessoas estão indo para o buraco, e o amor está se esfriando, e nós não fomos chamados para isso. Deixa o mundo fazer isso. Agora, se você quer vida e vida com abundância, como o Pai promete para gente, vamos então olhar para dentro, vamos tratar da gente, né? Em nome de Jesus. Vocês têm algum, graças a Deus, nosso tempo está estourado. Só pelo programa de hoje que vai ser dado continuidade de semana que vem. Ao invés de fazer um fim da picada e graças a Deus, eu vou deixar uma pergunta. Deixa. Se ela não fosse bem sucedida, teria algum problema? Por que isso era uma questão? Só foi um toque que ele já talvez tenha deixado. Mas é a minha pergunta, se não fosse bem sucedida. Em alguma coisa, a gente... tem que admirar o outro. Ninguém pode negar que uma pessoa bem-sucedida atrai, que uma pessoa bonita atrai. Que o dinheiro dela isso não quer dizer... Não foi minha pergunta.
Não foi minha pergunta. Mas minha pergunta é, foi. se não fosse bem sucedida, eu tô entrando na questão, se não fosse bem sucedida, como que seria? Pois é. Então fica essa questão e fica muito mais questões para o próximo programa sobre comunicação, e a gente espera que você participe com a gente na quinta-feira, ao vivo. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus bote no seu coração esse desejo de fome e sede da palavra dele, porque só isso regenera o nosso coração para sermos vivos e não andar como mortos que enterram seus próprios mortos. Um beijo para você, Deus abençoe e até o próximo programa. Paulo,